Jaime Lechinski, Sérgio Valadares, Tiago Barbosa Cordeiro, Cláudio Augusto Canha, do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Eliseu de Moraes Correia, declara aberta a sessão ordinária número 37 deste pleno. Ausentes os conselheiros Nessor Batista e Caio Márcio por motivo de férias, ficando convocados os auditores Jaime Lechinski e Sérgio Valadares para a composição do quórum. Ainda ausente o conselheiro Fernando Guimarães, ficando convocado o auditor Tiago Barbosa para compor o quórum. Ausência ainda do auditor Ives Linhares por motivo de férias. Presente a Procuradora do Estado, Cláudia Piccolo. Coloco as atas das sessões ordinárias de número 35 do dia 19 e número 36 do dia 26 próximos passados para discussão e homologação. Está homologado. Na oportunidade que o regimento interno dá para a comunicação e inclusão de processos em pauta, eu solicito a inclusão dos processos 44.99.70.13 e 67.41.17.13. E ainda faço comunicação ao Pleno para a possibilidade de estender para 31 de outubro de 2013 o prazo para emissão automática da certidão liberatória, condicionada à entrega, no mínimo, do arquivo de iniciação do SIM-AM. Coloco essa comunicação, os senhores membros do plenário, e também a possibilidade deste tribunal proceder o encerramento de alguns processos enumerados de prestação de contas de convênio de transferência voluntárias municipais de valores inferiores a R$8.000. Com isso, nós teremos uma possibilidade de encerramento de quase 1.000 processos. Processos todos antigos e que o tribunal precisa dar a saída com a maior rapidez possível. Entendo como acatado esses comunicados e abro então a palavra para que os senhores componentes do quórum utilizem a possibilidade de comunicado e inclusão de processos em mesa. Tá? Livre a palavra. Conselheiro Durval Amaral. Senhor presidente, solicito a inclusão em mesa do processo 5199-56/13 de retificação de acórdão referente às férias de membro do tribunal. Está deferido. Eu relato o processo que pedi a inclusão em mesa, de número 44.99.70, e que trata de dispensa de licitação para a inscrição de 30 servidores no 14º Congresso Paranaense de Direito Administrativo. Está em discussão, votação, aprovado. Também a convalidação de uma contratação feita direta com dispensa de licitação da Celepar. Convalidação do contrato 175.13, celebrado por esse Tribunal de Contas. Está em discussão, votação, aprovado.
Para relato de pauta, passo a palavra ao conselheiro Ivan Bonilha. Senhor presidente, senhor presidente e demais integrantes dessa sessão de pleno, inicialmente a pauta da corregedoria, em que comunico, de acordo com o 436, parágrafo único, inciso 4º do regimento, arquivamento do processo de número 816562/12, que é uma representação do município em relação ao município de Nova Londrina, feita por Vanderleia Silva Melo e Dornelis José Chiodelli, despacho 1292/13. E protocolo 336067 é uma representação encaminhada pelo Ministério Público junto a esta Corte, com a finalidade de apurar irregularidades na utilização de cargos em comissão pela Câmara Municipal de Ampere. O MP apontou que inexistiam cargos de provimento efetivo no Legislativo Municipal, de modo que seu quadro funcional resumia-se aos cargos comissionados de serviços gerais, diretoria executiva, chefia de contabilidade, assessoria parlamentar, assessoria jurídica. E, na sua defesa, a Câmara, através do seu presidente, Hildo Marchiori, informou que encaminharia ao plenário resolução dispondo sobre a estrutura administrativa e organizacional do Parlamento Municipal, bem como o projeto de lei fixando vencimentos básicos para os cargos efetivos. Também afirmou que contrataria empresa para a realização de concurso público para o provimento destes cargos. Na sequência, juntou documentação relativa ao concurso público realizado em dezembro de 2009. A DICAP opinou, à vista do que foi juntado, pelo encerramento do processo, uma vez que a Câmara sanou as irregularidades apontadas pelo MP, havendo, então, a perda do objeto. O MP, também no mesmo sentido, e, desse modo, é o meu voto, convergindo com essas intervenções que fiz referência. As determinações foram atendidas e, em consulta ao SINAP em agosto de 2013, verifica-se que os cargos efetivos criados pela resolução estão todos preenchidos e, em relação aos comissionados, apenas está ocupado com a função de assessor de imprensa, qual é vinculado diretamente à presidência, com a finalidade de divulgar e publicar atos legislativos. Então, meu voto, senhor presidente, como já havia adiantado, é pelo arquivamento. Relatório e o voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. Protocolo 62695/11 é uma representação encaminhada pela Promotoria de Justiça da Comarca de Palotina, que dá conta de acumulações indevidas de cargos públicos na área de saúde do município desta comarca, inclusive por incompatibilidade de horários, pois alguns servidores trabalhariam mais de 60 horas na semana. A DIJUR, opinando, apontou irregularidades em relação a 3 servidores que foram indicados na inicial: Isalete Rucho Rossato, um cargo de auxiliar de enfermagem, e um de técnico em enfermagem; Leila Moreno de Souza, também auxiliar de enfermagem e técnico na mesma especialidade; e William Rodrigues, em 2 cargos de enfermeiro. Após o recebimento, houve resposta conjunta dos servidores, das servidoras, sustentando a possibilidade de acumulação de cargos, de acordo com o que prevê a Constituição Federal, para as funções da área da saúde. O município demonstrou que a carga horária dos servidores é
era regular, ou procurou demonstrar isso, e sustentou que foram preenchidos os requisitos para acumulação. A DICAP opinou pela improcedência, haja vista a possibilidade ou a compatibilidade de horários nos cargos acumulados pelos servidores implicados. E o MP manifesta-se pelo julgamento nos termos da instrução. E, desse modo, acompanhando essas intervenções, senhor presidente, voto pela improcedência, ou seja, arquivamento, haja vista a justificativa que considero plausível para a acumulação de cargos. É um relatório e voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. Protocolo 27.84.51 é uma representação que vem da Vara de Trabalho de Cambé, por meio do qual se encaminham peças de autos reclamatórias trabalhistas já ajuizadas em desfavor do Instituto Primaense de Saúde Nossa Senhora Aparecida, ISAP, e do município de 1º de Maio. Em suma, nas 3 sentenças foi declarada a responsabilidade subsidiária do município em condenação imposta a esse Instituto de Saúde. A diretoria jurídica e o MP, junto ao nosso tribunal, entenderam que ocorreu uma terceirização de atividade fim e reflexamente burla a regra constitucional de provimento de cargos públicos pela via do concurso. Deste modo, opinaram esses segmentos pela procedência com aplicação de multa ao ex-prefeito, uma para cada uma das contratações realizadas. Foram 3. A unidade técnica ainda sugere a condenação do ex-prefeito à restituição erário de todos os valores pagos a título de verbas trabalhistas aos reclamantes, bem como opina pela aplicação da sanção de impedimento da obtenção da certidão liberatória ao município de 1º de Maio. Bem, para a Justiça do Trabalho, resta evidente que durante o acordo de trabalho, os reclamantes, de forma incontroversa, desenvolveram atividades profissionais em benefício do município de 1º de Maio, e ainda que o convênio celebrado entre os reclamados estivesse revestido das legalidades formais, o juízo entendeu que não se pode afastar a responsabilização subsidiária da administração pública, porquanto os serviços prestados pelo Instituto possuíam nítida natureza de serviço público essencial, que não poderia ser objeto de terceirização. Nos 3 casos noticiados, a primeira irregularidade que se depreende das sentenças que foram encaminhadas é consistente no fato do município de 1º de Maio indevidamente terceirizar serviço público de saúde por meio de convênio à entidade privada, qual seja o Instituto. E conforme restou comprovado nos autos, inclusive manifestamente admitido pelo prefeito, pelo ex-prefeito, o município firmou convênio com o ISAP, deixando a cargo desta entidade a prestação do serviço público na área da saúde, o que posteriormente acarretou uma responsabilização subsidiária em demandas trabalhistas. Portanto, o que se faz é inquirir a respeito da legalidade e da possibilidade da terceirização. Para efetivar direito fundamental à saúde, criou-se, nos termos do artigo 198 da Constituição, um sistema de ações e serviços regionalizados e hierarquizados que se convergem em um sistema único de saúde. Considerando a importância do direito à saúde, o qual consubstancia por corolário lógico o fundamental direito à vida, o Estado, por meio do artigo 197 da Constituição, expressou que os serviços de saúde consistem em serviço de relevância pública. Esta situação
faculta a iniciativa privada a prestação de serviços de saúde, contudo, de caráter meramente complementar. O papel dado à iniciativa privada em termos de assistência à saúde é também objeto de disposição no artigo 4º, parágrafo 2º da Lei Ordinária 8080/90, que frisa sobre a complementariedade do sistema de saúde e da participação de terceiros. Conforme já exposto, não há óbice para que o particular, mediante contrato ou convênio, preste serviços de saúde. Contudo, deve oferecê-los de maneira apenas acessória. Ao contar com a iniciativa privada, não pode o ente público transferir suas unidades hospitalares, prédios, móveis, equipamentos, recursos públicos e humanos para o particular conveniado. Deve, pelo contrário, firmar esta espécie de avença para ampliar e melhorar a prestação dos serviços que já são prestados pelo aparelho do Estado. A terceirização na administração pública é possível, contudo, deve obedecer a limites, sendo preferencial ou primordial frisar que não é cabível a terceirização da atividade fim, com exceção dos serviços públicos passíveis de concessão, nos termos do artigo 175 da Constituição, não podem os órgãos públicos delegar a terceiros a execução integral de atividades que constituam sua própria razão de existência. Desta feita, tem-se que a terceirização de serviços de saúde, realizada pelo município de 1º de Maio, em caráter total, integral, violou os dispositivos legais supracitados. Por conseguinte, como apontado nos opinativos antes referidos, verificou-se reflexamente burla à regra constitucional de provimento de cargo público pela via do concurso. No caso em espécie, verifico a existência de 3 situações distintas. Em relação ao senhor Gilmar de Lima, entendo que o cargo de auxiliar geral destina-se a prover necessidades de caráter geral, tais como limpeza e manutenção. Logo, as funções exercidas pelo reclamante consistiam em atividade meio. Deste modo, tendo em vista que é permitida a terceirização de atividade meio pela administração, em um primeiro momento, concluo que o senhor Gilmar poderia laborar em prol do município sem prévia aprovação em concurso público ou, melhor, passível ainda da via de terceirização. Mas a aludida terceirização de mão de obra não ocorreu, pois a terceirização lícita de mão de obra consiste em uma relação tripartite, formada pela empresa que presta os serviços, por meio de seus funcionários, a outra entidade ou ente público que se utiliza destes serviços tomadora. Como se observa, não pode a administração pública contratar diretamente o prestador de serviço de vigilância, conservação e limpeza, sem a intermediação de uma sociedade empresária prestadora deste serviço. No caso em tela, a contratação do senhor Gilmar pelo ISAP foi direta, sem uma empresa na relação. Assim, o que inicialmente poderia consistir em contratação regular, por se tratar de atividade meio, transformou-se em contratação ilícita, equiparando-se à contratação direta de servidor sem prévia aprovação em concurso, o que é vedado pelo 37.2 da Constituição da República. No caso da senhora Neuza Saunite, que tinha a função de agente comunitário de saúde, a contratação direta foi irregular, uma vez que a Lei 11.350 de 2006 dispõe que os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias submetem-se ao regime jurídico estabelecido na consolidação das leis do trabalho e devem ser admitidos mediante prévia aprovação em processo seletivo,
O que não é o caso desta senhora, que não realizou qualquer exame para exercer a função. Deste modo, sua contratação foi regular, infringindo o que está constando do artigo 9º da Lei Federal 11.350 de 2006. Por fim, em relação à senhora Gisele Coronado Gomes, contratada em 1º de março de 2004 para exercer a função de auxiliar odontológico, entendo que tal função, diferentemente da auxiliar geral, se efetiva em prol de uma atividade finalística. Logo, o provimento do cargo, deste cargo, deveria ter sido feito mediante concurso público. E, desta feita, a admissão da senhora Gisele foi regular, pois também violadora do artigo 37, inciso 2 da Constituição. Verificadas 3 admissões de servidores públicos por vias irregulares, cabível a aplicação de 3 multas previstas no 87.5, alínea A, da Lei Complementar 113. Não obstante, outro ponto crucial para a procedência da representação é o fato de não ter havido fiscalização por parte do município em relação ao convênio firmado, notadamente acerca do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte do Instituto. A deficiência na fiscalização que incumbia ao ente público e o real descumprimento das obrigações trabalhistas por parte do ISAP, não verificado no curso da vigência do convênio, desencadearam prejuízo ao erário, representado pelas ações trabalhistas e depois o seu subproduto, que foram as condenações. E o município foi considerado responsável subsidiário e atualmente é executado. Conforme se verifica no sítio virtual do TRT da 9ª Região, as 3 reclamatórias analisadas neste voto já superaram a fase de execução, sendo que em 2 delas já houve, inclusive, expedição de ofício requisitório pelos magistrados. Ao que tudo indica, o município de 1º de Maio, na condição de responsável subsidiário, arcará com o pagamento das verbas decorrentes das condenações judiciais, o que evidencia flagrante dano ao erário. A despeito de os serviços terem sido prestados pelos trabalhadores em benefício do município, o ente público já arcou com todos os valores necessários ao pagamento de todas as verbas trabalhistas devidas aos contratados, quando as repassou à entidade, ao Instituto. Logo, a responsabilização pelo pagamento atinente às condenações judiciais configurará verdadeiro pagamento em duplicidade. Todavia, como ainda não há informação acerca de tal pagamento no site da Justiça do Trabalho, entendo que a solução mais adequada consiste em determinar que o município coloque em prática medidas competentes em face do ex-gestor responsável pelas contratações irregulares, com vistas à recomposição dos cofres públicos, caso as reclamatórias acarretem prejuízos ao erário. Diante do exposto, voto pela procedência das representações com aplicação de multa prevista no 87, inciso 5º, alínea A da Lei Complementar, no valor de R$ 2.763,70 ao senhor Mário Casanova, para cada um dos 3 cargos providos em desacordo com as normas já citadas. Por fim, caso o município de 1º de Maio desembolse valores para cumprir as condenações judiciais da Justiça do Trabalho, deverá o gestor atual promover as medidas competentes em face do ex-prefeito, representando o senhor Mário Casanova, a fim de recompor a poupança pública. É o relatório com o voto. Está em discussão? Senhor presidente. Sim. Tiago Barbosa. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu já tive a oportunidade de votar num processo relatado pelo conselheiro Ivan em sessão anterior, em um processo muito parecido, em que ainda não estava caracterizado, consolidado o dano
ao município, porque também era atribuída a responsabilidade subsidiária e não havia a informação sobre se as verbas trabalhistas, a indenização trabalhista teria sido paga pelo município. Eu apenas gostaria de relembrar, entendo que, uma vez que a Constituição atribui aos tribunais de contas a competência para julgar as contas daqueles que derem dano ao erário, ocasionarem dano ao erário, eu entenderia apropriado também, como uma solução para o caso, que o tribunal fosse comunicado, se isso ocorrer, para que abrisse contas e julgasse as contas desse gestor responsável pelo dano, julgasse de acordo com os procedimentos normais, e aí seriam as contas irregulares com as consequências cabíveis ao ex-prefeito, ao prefeito. Votação. Aprovado. Protocolo 15.6786/10 é uma representação da lei de licitações formulada pelo prefeito municipal de Jundiaí do Sul, senhor Mário Leandro da Silva, em que daria conta de irregularidades na aquisição de 2 veículos usados no exercício 2008 pelo município de Jundiaí do Sul, de responsabilidade do senhor Joel Marciano Rauber. De acordo com o relato, em junho de 2008, o município de Jundiaí adquiriu 2 veículos, um Chevrolet Ipanema e um Toyota Bandeirante, ambos com o ano de 93, da Copel, da Companhia Paranaense de Energia Elétrica, por meio dos contratos de compra e venda. Entretanto, segundo o representante, tais contratos não foram precedidos de procedimento licitatório, em contrariedade à legislação. Outra irregularidade que aponta respeito do não pagamento à Copel do preço avançado, de R$ 7.032 pelo Ipanema e R$ 18.938 pelo Toyota Bandeirante, a serem quitados em 6 parcelas mensais. Consoante afirmou o representante em sua gestão, que sucedeu a do representado, as obrigações também não foram adimplidas, haja vista a falta de fundamento legal para as contratações, bem como em razão da não observância das demais formalidades necessárias à efetivação de despesa, a exemplo da ausência de apontamento de dotação orçamentária correspondente. A DCM opinou pela procedência da representação, por entender que havia obrigatoriedade de licitação para o caso em tela, tendo em vista que são disposições da lei de licitações aplicáveis ao município, no caso aqui de Jundiaí, não estaria dentro da hipótese de dispensa ou muito menos de inexigibilidade de licitação e, por consequência, foi pela imputação ao senhor Joel Marciano Rauber da multa proporcional ao dano, que deverá incidir sobre o valor resultante da soma do preço dos 2 veículos, depois devidamente atualizado, evidentemente, e ainda a recomendação para a instauração de processo administrativo para a regularização da despesa. O MP também acompanhou a DCM pela procedência da representação com a imputação de multa, sugerindo, porém, que se determine ao município a adoção das providências necessárias à quitação do débito junto à Copel. Bom, que pese os opinativos da DCM e do MP, entendo que a representação
é improcedente, no ponto em que exige ou exigiria a realização de licitação. Apesar da controvérsia acerca da possibilidade da aplicação da Lei Estadual 15.608 aos municípios, cabe destacar que a própria Lei Federal, que estabelece as normas gerais sobre licitações e contratos administrativos para União, Estados, Distrito Federal e municípios, permite a alienação de bens móveis da administração pública por dispensa de licitação para outros órgãos ou entidades da administração pública em situação semelhante ou enquadrável na dos autos. Ou seja, quando a alienação versar sobre materiais ou equipamentos, houver avaliação prévia, interesse público devidamente justificado e quando os bens não tenham utilização previsível por quem deles dispõe, nos mesmos moldes descritos na lei estadual. É o que se prevê, expressamente o artigo 17 da Lei de Licitações. Ressalte-se que nem poderia ser diferente, pois caso a Lei Federal de Licitações e Contratos, que, como já mencionei, traz as normas gerais sobre a matéria, não permitisse essa dispensa versada na lei estadual, haveria invasão de competências da União por parte do legislador estadual e, consequentemente, uma possível inconstitucionalidade. Vale destacar que as hipóteses de dispensa de licitação estão contidas no conceito de normas gerais. Nesse sentido, é o entendimento de Marçal Justen, que afirma que as hipóteses de obrigatoriedade e de não obrigatoriedade de licitação estão abrangidas dentro da expressão normas gerais sobre licitação e contratação de competência privativa da União. Saliento, por fim, que foram cumpridos os demais requisitos elencados no artigo 17 da Lei de Licitações para possibilitar a alienação por meio de dispensa de licitação. Não existe, portanto, ilegalidade na forma como se deu a aquisição dos veículos de propriedade da Copel. Agora, quanto ao não pagamento do preço pactuado, neste ponto me parece que a representação procede. Não há justificativa aceitável para o inadimplemento das obrigações acordadas. Os contratos firmados são legais e deveriam ter sido cumpridos. Então, diante dessa omissão quanto aos pagamentos, cabe aplicar ao ex-prefeito representado 2 multas administrativas com previsão no 87.4G da Lei Orgânica, uma para cada contrato não quitado. Não obstante, é necessário que esse tribunal determine ao município de Jundiaí a adoção das providências legais para sanar a ilegalidade, a fim de que o município pague à Copel os valores devidos em decorrência dos contratos que fez em 2008 com acréscimos legais para a quitação das obrigações. É também interessante salientar, senhor presidente, que os gestores que sucederam a Joel Marciano Halber também continuaram inadimplentes, ou seja, um evento realizado em 2008 segue até hoje com o não pagamento desses contratos, de modo que, por hora, e nesse caso, evidentemente, só poderíamos aplicar a multa a quem interveio e foi denunciado no protocolo. Então, senhor presidente, diante do exposto, eu voto pela procedência parcial da representação, a improcedência pelo ato de aquisição, que eu considero regular e legal, mas a procedência pelo inadimplemento, pelo não cumprimento de obrigação legal e perfeitamente assumida com a Copel, com a imposição de multa e a determinação de que se dê ao município, através do seu representante, do seu atual gestor, a determinação de pagamento do que ainda há de aberto em relação a esse negócio jurídico. Relatório e voto.
Está em discussão a proposta do senhor relator para discutir. Auditor Sérgio Valadares. Obrigado, senhor presidente. Eu ouvi atentamente o relato de sua excelência. O que me parece é que não seria, em princípio, cabível a aplicação da multa, porque o tribunal estaria, na verdade, quase que atuando como poder judiciário, dirimindo uma eventual controvérsia entre o município e a Copel. E eu entendo que, quer dizer, na execução deste acordo entre as duas partes, caberia à Copel, eventualmente, promover uma ação judicial, mas não o tribunal, desde logo, entender que houve uma violação a um contrato administrativo, porque também não sei quais são as razões que levaram a essa inadimplemento, se foi porque o evento, não sei as razões, porque não tinha dinheiro ou porque não sei quais são as razões, mas entendo que essa seria uma função do Poder Judiciário. Em princípio, é o Poder Judiciário que teria que dirimir esse eventual conflito de interesses entre o município e a Copel. E, com essas considerações, a minha tendência é, em princípio, deixar de acompanhar essa parte da proposta que diz respeito à aplicação da multa. Continua em discussão. Presidente, eu acho que há uma diferença muito significativa entre a atuação dessa Corte e o que o Poder Judiciário possa resolver a respeito do tema. Primeiro, a Copel não faz parte aqui da representação. Então, não há conflito de interesses, não há jurisdição no seu termo próprio. O que significa a palavra jurisdição? Dizer o direito, no caso concreto, de modo vinculante e cogente. Essa é a tradução da palavra jurisdição. No caso aqui, alguém está denunciando que foi feita uma compra irregular e ainda que essa compra que foi feita pelo município não se pagou a quem de direito. Nós não podemos, diante dessa assertiva, que se comprovou documentalmente, que sequer foi refutada pela pessoa que fez o negócio, de que pagou, ou que o negócio tinha algum vício que lhe possibilitaria não pagar, a gente admitir que se apresenta uma situação de irregularidade, de ilicitude, de inadimplemento por parte de um gestor público, e nós falamos, não se trata de opinarmos, ou ainda de recomendarmos, ou ainda de exercermos uma espécie de coerção para que ele pague aquilo que deve. Me parece que o tribunal detectar o inadimplemento de um contrato regular, possível, e que, pelas próprias pessoas envolvidas, foi dada execução por parte de quem vendeu, não temos como nos negar ou ainda fazermos ouvidos moucos e não concitarmos, pelo menos, o gestor público a pagar o contrato. Não se trata aqui de conflito de interesse, porque a Copel nem faz parte aqui. A Copel não está reclamando o pagamento. Pelo menos não nesse expediente que temos dentro desta Corte. Mas me parece que não podemos desreconhecer que há a inexecução de um contrato por parte de um gestor público e toda a inexecução de contrato regular, legal, por parte de um gestor público tem que merecer de nós, pelo menos, uma censura. Continua em discussão. Se Vossa Excelência permitir, rapidamente um breve comentário. Eu entendo perfeitamente e acho que o tribunal não deve fazer ouvidos moucos nem olhos fechados para situações. Entendo que o tribunal deve, sim, induzir o cumprimento correto do contrato. Só que eu entendo também que, como bem lembrou o relator, a Copel sequer foi ao judiciário pleitear esse pagamento. Então, eu entendo que isso aí pode ser dirimido entre as partes. E, em princípio, não deveria o tribunal, desde logo, multar porque não pagou. Esse é o meu ponto de vista. E é por isso que eu estou... como se houvesse, por exemplo, um contrato de um Estado com uma empresa. Aí a empresa denuncia o tribunal, mas nem vai ao judiciário pedir o pagamento. Entendo que não seria essa a função do tribunal, embora entenda que deva o tribunal orientar o cumprimento correto do contrato. Então, peço desculpa se me alonguei, mas mantenho a minha proposta. Vossa Excelência está apresentando um voto divergente,
que é pelo não conhecimento da presente representação, por não ser matéria cabível ao nosso tribunal, porque não há apenas divergência na multa, porque a única... Senhor presidente, é uma questão de ordem para apresentar, uma questão de fato. Pela ordem. Fui informado aqui pela assessora da Corregedoria, a doutora Regina, que a Copel interveio no processo, se manifestou, inclusive, pedindo na representação que o tribunal viabilizasse o pagamento. Mas acho que isso muda um pouco, de acordo com a sua avaliação, mas acho que eu teria razão mesmo sem essa intervenção da Copel, porque a Copel lida com orçamentos gigantescos. Cá entre nós, possivelmente, e até acho compreensível, a execução de um contrato não cumprido, de uma Ipanema 93, de uma Toyota Bandeirante também do mesmo ano, lá no ano 2008, é muito possível que tenha se extraviado pelos escaninhos dos assuntos mais relevantes, com todo o respeito, que a Copel tem a tratar. Mas, de qualquer modo, até por um dever de lealdade ao conselheiro substituto, senhor presidente, a Copel interveio e pediu no procedimento que o tribunal a auxiliasse a cobrar aquilo que ela não recebeu. Só para esclarecer a minha proposta, se Vossa Excelência permite, eu não estou propondo que o tribunal não conheça, não. Eu estou concordando em parte com a proposta do relator, que é pelo conhecimento, naquela parte que ele considerou irregular, pela improcedência. Por quê? Porque não havia obrigatoriedade de licitação, a avença foi correta, e apenas estou deixando de aplicar multa, ainda que eu proponha que o tribunal determine ao município que honre seus compromissos, porque mesmo que a Copel tenha vindo aqui, o tribunal não é órgão jurisdicional para dirimir conflito de interesse. Então, esclarecendo a minha proposta acompanhando a parte em que é pela improcedência, por não haver ilegalidade, mas apenas deixando de aplicar a multa e, em substituição à multa, determinando que seja feito o pagamento devido. Não entendi a sua proposta de voto pela improcedência. Como é que vai aplicar? O voto do... Se é improcedente, é improcedente. O voto do conselheiro Ivan, se não me engano, nessa parte... Vossa Excelência pela procedência parcial... Vossa Excelência pela improcedência? Não, eu acompanho nessa parte o voto do conselheiro Ivan. É pela procedência parcial. O conselheiro Ivan considerou que não houve ilegalidade. Presidente, se me permite... Nós estamos aqui para esclarecer. São duas questões que são levantadas na representação. A ilegalidade do negócio jurídico efetuado, porque, diz o representante, deveria ser feita licitação. Eu estou dizendo que não é o caso. É uma sociedade de economia mista, vendendo algo para o município, para o poder público municipal. Então, nessa questão é improcedente, porque o negócio foi legal e regular. A procedência se dá pelo não pagamento daquilo que foi avançado a uma irregularidade, a uma ilegalidade cometida por um gestor público que fez um contrato e não pagou pelo contrato que fez. E, então, segue-se a isso, diante dessa procedência, segue-se duas situações. A primeira, a de determinação ao município de Jundiaí que pague aquilo que está devendo desde 2008 para a Copel, e a segunda determinação de pagamento de multas administrativas pelos gestores que fizeram o negócio e não pagaram esse negócio. Conselheiro Sérgio, a proposta que Vossa Excelência diverge tem dois itens. Primeiro é a determinação para que se pague a dívida com relação aos veículos. E segundo é a aplicação da multa. Vossa Excelência diverge nesses dois pontos. Vossa Excelência me esclareceu bem. Eu, refletindo sobre as considerações de Vossa Excelência, vou, então, acatar a sugestão de Vossa Excelência e apresentar um voto pela improcedência. Simplesmente que a Copel que vai ao judiciário cobrar essa dívida. Então, seguindo até o que Vossa Excelência tinha me orientado... Eu não orientei. Mas acabou orientando e eu agradeço. Se não foi a intenção orientar, a colocação de Vossa Excelência acabou me aclarando. Então, eu vou votar pela improcedência. Ainda em discussão, auditor Tiago Barbosa. Obrigado, senhor presidente. Eu apenas gostaria de consignar uma discordância relativa à multa, mas com outro fundamento. Eu entendo que o voto
do conselheiro Ivan está adequado, mas eu tenho, embora o tribunal tenha discutido a validade desse dispositivo do artigo 87, o inciso 4, a linha G, eu entendo que, como prevê uma hipótese de aplicação de multa ampla, eu entendo que e tenho procedido assim, entendo que não seria aplicável essa multa desse dispositivo. Então, apenas registro a minha dissonância em relação a esse ponto. Vou colocar em votação. Temos 2 votos. Para discutir ainda, senhor presidente. Antes de colocar em votação, o conselheiro Durval Amaral. Só para esclarecer uma dúvida, a instrução da DCM, ela diz o seguinte, ela recomenda à administração municipal a instauração de processo administrativo com o objetivo da regularização da despesa junto à contratada. Então, eu acho que nessa linha de argumentação, nessa linha de decisão, é o voto de Vossa Excelência. Não é determinando o pagamento, mas é recomendando ao município que faça efetivamente a instauração de um processo administrativo. Seria isso, acompanhando a instrução da DCM? Só porque fiquei com essa dúvida. Eu não sei se... Conselheiro, como a inadimplência, inclusive reconhecida pelos próprios gestores que participaram do negócio, também parece que não há, inclusive, é incontroverso que o município deve e que deve pagar. Então, eu estou determinando o pagamento, e depois eles que deem conta aquilo que pagaram. Acho desnecessário a criação ou a feitura de um processo administrativo para se constatar aquilo que já se reconhece de pronto. Eu acho que um processo administrativo prolongaria ou movimentaria uma estrutura burocrática absolutamente desnecessária. Encerrada a discussão, tenho 2 propostas efetivas de voto e o posicionamento do auditor Tiago. Com relação aos votos, um é pela improcedência, que é do auditor Sérgio Valadares, e o voto do relator, que é pela procedência e impõe sanções. Como vota o conselheiro Durval Amaral? Vou acompanhar o relator. Conselheiro Fábio Camargo? Acompanho o relator, senhor presidente. Auditor Jaime Lichinski? Senhor presidente, diante do esclarecimento de que a Copel é parte do processo, entendo que, nesse caso, a Copel bateu na porta errada para cobrar sua dívida. Então, eu vou acompanhar a divergência pela improcedência. Auditor Tiago Barbosa? Senhor presidente, eu acompanho o relator com a divergência em relação à multa. Por 4 votos a 2, prevalece o voto do relator, com a anotação do posicionamento do auditor Tiago Barbosa. O relator continua com a palavra. Pela ordem, senhor presidente. Na verdade, houve 3 votos contra a multa, porque a minha é pela improcedência e pela não multa. Mas o auditor Tiago Barbosa não apresentou um voto. Ele colocou o seu posicionamento. Ele deixou claro que não estava apresentando um voto. A matéria está encerrada. Com a palavra o relator. Encerrados os processos da corregedoria, passo aos da pauta ordinária. Protocolo 15.6276-13, prestação de contas do MP do Paraná, do Ministério Público, esse também ordinário, não especial, como aqui na Corte, referente ao exercício financeiro 2012, de responsabilidade dos gestores na qualidade de Procurador-Geral de Justiça, senhor Olímpio de Sá Sotomayor Neto, e também o senhor Gilberto Giacoia. Em sua instrução, a DCE atestou a regularidade das contas apresentadas, o respeito à instrução normativa número 80/2012, que se apresentou dentro do prazo regimental, e anotou ainda que, ao longo do exercício de 2012, o orçamento inicial sofreu suplementações e cancelamentos, resultando em um acréscimo de 3,66% ao final do exercício, resultando em um orçamento final de 555,8 milhões de reais.
apurou também que a entidade não conseguiu executar todas as ações e obras propostas, mas que apresentou justificativas. Complementou que, em atendimento à Lei Complementar 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal, o Ministério Público do Paraná procedeu às publicações dos relatórios de gestão fiscal dentro dos prazos. No mais, detalhou que os relatórios semestrais da inspetoria que vincula as contas do MP, examinaram as despesas, movimentação financeira e patrimonial, bem como atos e fatos de natureza administrativa, e concluíram pela regularidade. Ao final, conclui que a prestação de contas pode ser considerada regular. O MP especial aqui da Corte também entendeu pela regularidade, senhor presidente, e convergindo com todas essas intervenções, faço exposto e no termo que estabelece o 16.1 da Lei Complementar 113, voto pela regularidade das contas do Ministério Público do Estado do Paraná, de responsabilidade dos gestores, na qualidade de Procurador-Geral de Justiça, Olímpio de Sá Sotomayor Neto e Gilberto Giacoia. Relatório e voto. Está em discussão. Votação aprovada. Protocolo 238345, prestação de contas anual do Departamento de Imprensa Oficial do Estado, exercício 2012, de responsabilidade dos senhores Ivens Moretti Pacheco e Geraldo Serachuk. Departamento de Imprensa, que foi criado em 46 e regulamentado em sua última fisionomia em 94. Houve instrução da DCE, em que houve contraditório, o interessado apresentou justificativas, sustentando em síntese que o relatório apresentado contemplava toda a administração e que um orçamento inicialmente levantado de 50 milhões, quase 51 milhões, não é especificamente do Departamento de Imprensa. Em acréscimo, o interessado também esclarece que em dezembro de 2012 emitiu empenhos com estorno no montante de pouco mais de R$1 milhão, que não decorreram de suficiência de disponibilidade orçamentário-financeira. Ao final, a DCE conclui pela regularidade das contas, do mesmo modo é acompanhado pelo Ministério Público do Tribunal, que também é pela regularidade. Diante do relatado, verifica-se que, após detalhada análise sobre os aspectos formais, técnicos e de gestão, as manifestações foram uniformes no sentido de que esta prestação de contas pode ser considerada regular, e é esse o meu voto pela regularidade das contas do Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná, exercício 2012, de responsabilidade de Ivens Moretti Pacheco e Geraldo Serachuk. Relatório e voto. Está em discussão. Votação aprovada. Protocolo 259920/13, prestação de contas anual da Companhia de Habitação do Paraná, Coapar, exercício 2012, responsabilidade de Munir Shawishi, que foi o seu presidente no período. É uma companhia que foi criada em 65, e a DCE, com base nos fatos que constata, conclui em primeira mão o seguinte: processo protocolado dentro do prazo, atendendo instrução normativa 80, verificou-se regularidade no aspecto técnico-contábil, auditores independentes e o Conselho Fiscal emitiram parecer sem ressalvas, e a segunda inspetoria concluiu relatórios semestrais pela regularidade, tendo por base constatação dos auditores de que as demonstrações financeiras do exercício em questão apresentam todos os aspectos relevantes para a avaliação do exercício, sem ressalva. Além disso, inexiste processos de comunicação de irregularidade sobre o período, tomadas de contas ou denúncia no exercício da prestação. A DCE conclui pela regularidade e é acompanhada pelo Ministério Público, de modo que
Esse também é o meu voto pela regularidade das contas da Companhia de Habitação do Paraná, exercício 2012, responsabilidade de Munir Shawishi, presidente, nos termos da lei complementar. O relatório e o voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. Eram esses os processos para a pauta de hoje, presidente. Agradeço. Esta presidência agradece Vossa Excelência e passa a palavra ao conselheiro Durval Amaral. Senhor presidente, senhor procurador, senhores conselheiros substitutos, essa é a minha pauta pelo processo incluído em mesa, número 51.99.56/13, que tratam os autos de retificação de acordo do processo de férias do Dr. Eliseu de Moraes Correia, já julgado em definitivo pelo acórdão número 3323/13 do Tribunal Pleno, que, embora tenha sido consignado no seu relatório o correto período de fruição, compreendido entre 2 de setembro de 2013 a 31 de 10 de 2013, indicou na sua parte dispositiva a data de 17 de junho de 2013 como seu marco inicial. Destarte voto nos termos do parágrafo único do artigo 471 do Regimento Interno pela retificação do acórdão número 3323/13 do Tribunal Pleno, a fim de que conste o deferimento das férias do excelentíssimo senhor procurador a partir de 2 de setembro de 2013. É o relatório e voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. Processo número 23.29.83/13, trata os autos de prestação de contas anual da Copel, Telecomunicações Sociedade Anônima, relativas ao exercício 2012. Após a análise do contraditório, a Diretoria de Contas Estaduais concluiu pela regularidade das contas, ressalvando a falta de adesão ao sistema de controle interno estadual e de designação de empregado para desempenhar as atividades de controle interno na companhia no exercício de 2012. O Ministério Público, com fulcro numa análise técnico-contábil empreendida pela unidade técnica, não se opôs às conclusões por ela alcançadas, opinando também pela regularidade com ressalva das contas. Destarte acompanha a Diretoria de Contas Estaduais e o Ministério Público e voto pela regularidade das contas relativas ao exercício financeiro de 2012, da Copel Telecomunicações Sociedade Anônima, de responsabilidade de Jaime de Oliveira com a ressalva sugerida. É o relatório e voto. Está em discussão. Aprovado. Processo 25.9539/13, trata-se de prestação de contas anual das Centrais de Abastecimento do Paraná, Sociedade Anônima, CEASA Paraná, referente ao exercício financeiro de 2012, de responsabilidade do senhor Luiz Damasso Guzzi. A Diretoria de Contas Estaduais, após detalhada análise formal, técnico-contábil e de gestão, entendeu que as contas podem ser consideradas regulares, no que foi acompanhado pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Compulsando os autos, verifica-se que, na análise da prestação de contas anual, foram considerados os aspectos de execução orçamentária, financeira e patrimonial do período, tendo a Diretoria de Contas Estaduais, unidade competente para exame da matéria, concluído que houve a observância das normas e preceitos legais, bem como a regularidade das operações realizadas. Assim, acolhendo a instrução e o parecer ministerial, voto pela regularidade das contas. É o relatório e voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. Senhor presidente, a minha pauta está cumprida. Agradeço. A presidência agradece Vossa Excelência e passa a palavra ao conselheiro Fábio Camargo. Senhor presidente, demais membros que estão compondo esse plenário, senhoras e senhores. Processo número 220.760, do 12, recurso de revista, Paraná Previdência. Trata-se de recurso de revista interposto pelo Ministério Público de Contas contra a decisão consubstanciada no Acórdão 714/12, segunda Câmara, que julgou legal, determinou o registro do ato de aposentadoria de Palmira Helena Neves de Azevedo e indeferiu o pedido formulado para instauração de tomada de contas extraordinária em decorrência da adoção pelo Estado do Paraná de percentual da contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração dos servidores públicos em desconformidade com o artigo 149, parágrafo 1º da Constituição Federal. Os fundamentos da peça recursal se sustentam na redação do artigo 149, parágrafo 1º da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 41/2003, assim redigido.
os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão contribuição cobrada de seus servidores para custeio em benefício deste do regime previdenciário de que trata o artigo 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares do cargo efetivo da União. Em síntese, alegou o recorrente que a contribuição vinha sendo recolhida a menor no percentual de 10%, por conta de decisão judicial anterior à nova redação do disposto constitucional, que afastou a progressividade de alíquota prevista no artigo 78 da Lei Estadual 12.398 de 98. Contudo, prossegue o recorrente, a partir da emenda constitucional 41, o Estado do Paraná estava obrigado a fixar a alíquota única, em percentual não inferior a 11%. Requereu a instauração de tomada de contas extraordinária para delimitar as responsabilidades e a oportuna apuração dos danos causados ao sistema previdenciário estatal ao erário, nos termos do artigo 89, parágrafo 1º, 2º da Lei Complementar 113/05, por omissão na fixação da alíquota de contribuição, conforme os preceitos constitucionais fixados na emenda 41 de 2003. A diretoria jurídica, por intermédio do parecer 16.134/12, manifestou-se pelo improvimento do recurso em face de que os fatos alegados pelo Ministério Público de Contas já foram objetivo de análise na prestação de contas anual, tanto do Poder Executivo quanto da Paraná Previdência. O Ministério Público de Contas, pelo parecer 683/13, tendo em vista que a Lei Estadual 17.435/12 conformou a alíquota da contribuição previdenciária do regime próprio estadual ao mínimo estabelecido pela Constituição Federal, manifestou-se pela perda do objeto do recurso, opinando pela extinção do processo sem resolução de mérito. Diante da publicação da Lei Estadual 17.435, de 21 de dezembro de 2012, que reajustou a alíquota da contribuição previdenciária ao patamar constitucional, ou seja, 11% incidente sobre a remuneração ou subsídio de cargos efetivos, ficou exaurida a pretensão do recorrente à instauração da tomada de contas extraordinária. Por outro lado, eventual omissão legislativa não configura a prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, apta a fundamentar nos termos do artigo 3 da Lei Complementar 103/2005 a instauração de tomada de contas extraordinária. Tampouco configura gasto irregular a que se refere o artigo 14 desta mesma lei, a cobrança de alíquota previdenciária a quem do previsto constitucionalmente em face da omissão do agente político de não encaminhar à Assembleia Legislativa projeto de lei de sua competência. Ante o exposto, apresento proposta de voto pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento. Este é o voto, senhor presidente. Está em discussão? Senhor presidente. Para discutir, o diretor Tiago. Senhor presidente, apenas eu acompanho o relator em relação ao mérito, mas com fundamento baseado no parecer do Ministério Público, desconsiderando com a devida vênia a colocação que essa omissão do legislador, na verdade do governador, não seria razão para a caracterização de dano. Vossa Excelência apresenta um voto divergente? Não, senhor presidente, apenas estou expondo, meu fundamento é parcial em relação ao que foi adotado pelo conselheiro relator. Então, está aprovado o voto do relator com a divergência anotada do auditor Tiago Barbosa. Processo 126.836/10, recurso de revista, Centro de Integração e Tecnologia do Paraná. Trata-se do recurso de revista interposto pelo Ministério Público de Contas com face da decisão consubstanciada no Acordo 343/2010 da Segunda Câmara, que determinou o arquivamento e a baixa de pendências do convênio celebrado em maio de 1997 entre o Centro de Integração de Tecnologia do Paraná e a Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Desenvolvimento Econômico, no valor de R$ 750 mil. Este convênio consistia na atração de investimentos para o desenvolvimento econômico e a execução de estudos e projetos estratégicos para o Estado do Paraná. O recorrente, em síntese, alegou que as ações de ressarcimento são imprescritíveis, consoante dispõe o parágrafo 5º do artigo 37 da Constituição Federal. Alegou também que não deve prevalecer o fundamento da decisão recorrida, pois, se por um lado o inconformismo com a inércia e letargia relativas ao exercício das competências estatais vem ganhando força e voz na sociedade, do outro lado, há por igual
o inconformismo social com a inadequação da aplicação dos recursos públicos com a gestão pública não pautada nos cânones constitucionais da legalidade, legitimidade e economicibilidade. No mérito, requereu o provimento do recurso para que seja determinado a atribuição de responsabilidade solidária aos gestores e aos beneficiários dos recursos, já nominados nos autos. B. Devolução de valores ao erário devidamente corrigido por parte dos gestores. C. Imputação de multa ao gestor nos termos do artigo 87, 4º G da Lei Estadual Complementar 113/05. D. Encaminhamento de ofício ao Ministério Público do Estado para que promova as medidas cíveis e penais cabíveis. Intimado a se manifestar, o senhor Afonso Celso Coeller de Camargo aduziu que o recurso interposto não abordou toda a matéria de direito que envolve a questão e, ainda, que o longo decurso do tempo entre a abertura dos processos e a concessão do contraditório inviabilizou completamente o exercício de direito de defesa. Alegou, colacionando julgados sobre o prazo prescricional, que a imprescritibilidade é fato absolutamente excepcional, dependendo de previsão expressa, e que o artigo 1º-C da Lei Federal 9.494 de 1997 estabeleceu o prazo de 5 anos para obter indenização dos agentes de pessoas jurídicas de direito público e de direito privado que prestem serviços públicos. Asservou que os atos questionados foram praticados pela pessoa jurídica da qual era preposto, não tendo oferido qualquer benefício em razão do convênio, uma vez que o CITIPAR não distribuía resultados. Sustentou também que as contas dos gestores da entidade relativa ao exercício em questão foram aprovadas, inexistindo elementos que permitissem a desconsideração da personalidade jurídica e a responsabilização pessoal dos gestores. Por sua vez, o senhor Domingos Portillo Filho afirmou que está afastado do CITIPAR desde 2003, o que, entre 2001 e 2002, foi nomeado para exercer cargo em outra entidade, razão pela qual se mostra impossível produzir outras provas além daquelas que já constam nos autos. O senhor Luiz Carlos Baeta Vieira não se manifestou nos autos. A então Coordenadoria de Auditorias pela Informação 2210 ratificou na íntegra os termos da Informação 3709, concluindo pela irregularidade da prestação de contas do convênio e pela devolução dos valores apontados na informação, bem como pela responsabilização dos ordenadores de despesas no período de execução do convênio. A Diretoria de Análise de Transferência, por intermédio do parecer 52, opinou pelo provimento do recurso com fundamento na regra da imprescritibilidade de ressarcimento ao erário e afastando a alegação de cerceamento de defesa. O Ministério Público de Contas, pelo parecer 13.854, manifestou-se pelo provimento do recurso sob o fundamento da imprescritibilidade das ações de ressarcimento de danos causados ao erário. Em análise dos autos, conclui-se pela impossibilidade de produção de provas em face ao longo do decurso do tempo entre os fatos apontados como irregulares e a citação dos recorridos para se manifestarem no processo. De fato, a corroborar as alegações da defesa quanto à impossibilidade da obtenção de provas em face da passagem do tempo, tem-se a informação 3709, elaborada pela então Coordenadoria de Auditorias, ressaltando que o longo decurso de tempo e a desativação do CITIPAR trouxeram grandes dificuldades para a instrução processual. Nesse contexto, a tese de imprescritibilidade não pode sobrepor-se ao princípio da ampla defesa. Este também de estatura constitucional, o qual evidentemente pressupõe a possibilidade material de produção de provas, mormente se a situação impeditiva não decorreu da inércia dos jurisdicionados. Conforme consignado na decisão recorrida, que o processo conta com mais de 8 anos transcorridos da atuação até a oportunização do contraditório, o que torna impossível a esta Corte exigir dos administradores a apresentação dos documentos faltantes ou que prestem esclarecimentos acerca das despesas realizadas a tempo. Além disso, a questão trata nestes autos guarda semelhança com o objeto dos processos 57.025.609, Acordo 646.11 do Pleno, 57.022.109, Acordo 489.11 do Pleno e tantos outros. Ante o exposto, voto pelo conhecimento do recurso de revista e, no mérito, pelo não provimento, mantendo-se a decisão consubstanciada no Acordo 343.10 da Segunda Câmara.
Este é o voto, senhor presidente. Ele está em discussão. Votação. Para presidente, discutir. Não, eu, assim como eu já fiz em outros, sou voto divergente para dar provimento ao recurso. Nós temos duas propostas de voto. O senhor relator é pelo improvimento, mantendo a decisão. O conselheiro Ivan Bonilha é pelo provimento para modificar a decisão. Reabrir a prestação de contas, que é o parecer do Ministério Público. Perfeitamente. Senhor presidente. Ainda para discutir. Senhor presidente, apenas um esclarecimento. Eu estava entendendo que o recurso do Ministério Público já era para julgar as contas irregulares e já para imputar as devoluções. Só para esclarecer, o recurso é no sentido de que as contas sejam julgadas irregulares, sem prejuízo da aplicação de multa e devolução de valores. Encerrada. Diferente de alguns outros casos que se determinava a reabertura de discussão. Encerrada a discussão, colherei os votos de forma individual. Conselheiro Durval Amaral. Vou acompanhar o relator. O auditor Jaime Lichinski. Com o relator. Sérgio Valadares. Entendendo a preocupação do conselheiro Ivan Bonilha e também do Ministério Público, mas, como em decisões anteriores, entendo que ficaria prejudicado o exercício de defesa, conforme muito bem exposto pelo relator, e por essa razão acompanho o voto do relator. Auditor Tiago Barbosa. Com o relator, senhor presidente. Por 5 votos a 1, prevalece o voto do senhor relator, que continua com a palavra. Último processo da minha pauta, processo 244.522.11, prestação de contas anual, serviço social autônomo Paraná Cidade. Trata de prestação de contas do Serviço Social Autônomo Paraná Cidade, referente ao exercício financeiro de 2010, tendo como gestores Luiz Forte Neto e Wilson Bling Lipinski. A Diretoria de Contas Estaduais, pela instrução 2312, manifestou-se pela regularidade das contas, pois foram atendidas as formalidades normativas e regimentais pertinentes. Destacou que este processo permaneceu sobrestado até o julgamento dos processos 23.832-8 do 11, 23.834-4 do 11 e 23.836-0 do 11, os quais relatavam possíveis irregularidades no cumprimento da legislação eleitoral pela entidade. Com a decisão do Corregedor-Geral à época determinando o arquivamento dos feitos, teve prosseguimento a presente prestação de contas. O Ministério Público de Contas, por intermédio do parecer 4.421.12, opinou pela regularidade das contas. Ante o exposto, acompanha as manifestações uniformes da Diretoria de Contas Estadual do Ministério Público de Contas e com fundamento no artigo 16.1 da Lei Complementar 103 de 2005, apresento proposta de voto pela regularidade das contas do Serviço Social Autônomo Paraná Cidades, referente aos exercícios financeiros de 2010. Esse é o voto, senhor presidente. Ele está em discussão. Votação. Aprovado. Senhor presidente, eu agradeço, era o que eu tinha em pauta. Esta presidência também agradece a Vossa Excelência e consulta se mais alguém tem pauta. Auditor Jaime Lichinski. Senhor presidente, eu não tenho pauta, mas gostaria de aproveitar para anunciar a devolução no processo, que deveria ter feito no início da sessão, eu não fiz por um lapso, do protocolado 65685212 ao conselheiro substituto Sérgio Valadares. Devidamente anotado. Fica adiado o processo. Mais alguém? Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, eu comunico aos integrantes deste plenário e demais interessados
que no final da próxima sessão, na quinta-feira, ocorrerá a solenidade da colocação da foto do conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães na Galeria dos Ex-Presidentes. Convido a todos. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, ficando marcada a próxima para o dia 10/10, no horário regimental. Levanta-se a presente.